Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel. Sejam bem-vindos ao canal Piuí. Vocês pediram, vocês suplicaram e a gente sim já voltou pra fazer a terceira parte do vídeo de sexta-feira 13. E agora, velho, a gente já viu 7 filmes, então vamos pra mais 3 filmes falando sobre a vida agitadíssima do Jason Bourne. Se você não assistiu as primeiras partes desse vídeo, clica aqui nos cartões que estão passando na tela e assiste lá primeiro. Porém, se você já viu elas, então se acomoda aí e bora falar sobre sexta-feira 13. Logo depois das aventuras paranormais de Sexta-feira 13, parte 7, nós recebemos em 1989, Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca Nova York. Na história, um barco tá passando por aquela região onde o Jason ficou afogado. Não sei se você se lembra no final do filme da parte 7, o que acontece? A menina joga ele no lago e ele fica lá preso, paradinho. Nesse filme começa um barco que tá passando aqui e tá vindo uma âncora. Essa âncora puxa um cabo elétrico que quando encosta no Jason, eletrocuta ele e faz ele voltar de novo. Porque o Jason ele é como uma bateria velha de carro e é só você fazer uma chupetinha que ele volta à vida. Hoje eu vou ensinar como a gente fazer a famosa chupeta. Então ele vai lá, entra no barco, mata um casal de jovens e fica ali dormindo, esperando até a manhã seguinte, quando ele encontra um outro barco, o Lázaro SS. Esse barco está a caminho de Nova York com uma turma de formandos a bordo. E é claro que essa viagem vai se resumir a sangue, sangue e sangue. E a gente precisa destacar duas coisas nessa cena, né? Primeiro, que aparentemente Crystal Lake, o lago, ele está conectado com o oceano, porque o Jason estava morto, o lado dele foi ressuscitado e trocou de um barco para o outro e de repente ele está indo para Nova York. Então Crystal Lake está conectado com o oceano. Segunda coisa, esse filme se chama Jason Ataca Nova York, mas poderia ser facilmente modificado para Jason Ataca Barcos. Porque olha só o que acontece, essa viagem do Lázaro se resume a 1 hora e 4 minutos, e o filme tem 1 hora e 34 minutos, ou seja, o filme inteiro do barco. Eu não sei se ele tem 1 hora e 34 minutos. Ele tem 1 hora e 30 e poucos minutos. É, tá bom. No roteiro original estavam previstas muitas outras cenas em Nova York, na Times Square, muito mais tempo de gravação. Na Estátua da Liberdade. Na Estátua da Liberdade. O problema é que isso daí é caro, isso custa dinheiro. E daí faltou grana, alguém disse assim, não, mas quem sabe a gente não bota ele no barco matando pessoas? Daí a galera falou, porra, no barco acho que vai ficar legal e tal. Mas ficou muito ruim. É verdade. A única coisa relevante de toda essa viagem é a garota Rainey, porque ela começa a ter visões sobre um jovem Jason que aterroriza o barco. Isso acontece porque o tio dela, que também tá a bordo do Lázaro SS, ele era um fanfarrão. Então quando ela era criança, ele levou ela até a Crystal Lake e ela não sabia nadar. Ele levava ela lá em todos os verões e a menina nunca aprendeu a nadar. Então ele começou a trabalhar uma psicologia do bem na qual ele dizia assim, ó, tu precisa aprender a nadar, porque aqui uma vez morreu um garoto porque ele não sabia nadar. E hoje ele tá embaixo do lago puxando o pé das crianças que não sabem nadar. Então ou você aprende a nadar ou você vai morrer. Você vai morrer. E daí a gente vê um flashback, e nesse flashback olha o que acontece, ele pega, olha que cara didático, a palavra é didático, porque ele pega e joga a guria no meio do lago e fica falando assim, nada, vai, senão o Jason te pega, foge guria, ele vai te pegar. Better swim, Rennie, before Jason pulls you down. E desde então ela começa a ter muito medo de água e do Jason. Felizmente o Jason mata esse cuzão. E aí o que sobra é a Rainey sendo perseguida por ele em Nova York nas cenas mais legais do filme. Porque o Jason finalmente chegou em Nova York, galera. Depois de 1 hora e 4 minutos. E sério, cara, esse é o Jason mais pistola de toda a saga. Ele tá impossível. Tá me tirando? Nessa perseguição, a Rainey e outros sobreviventes vão acabar nos esgotos da cidade. E esse outro sobrevivente é tão importante que a gente só vai chamar ele aqui de outro sobrevivente. Eles descobrem uma parada muito massa, o local é diariamente inundado com resíduos tóxicos. Então eles têm a ideia de deixar o Jason lá dentro para receber esses resíduos e dar um jeito de parar ele. E é exatamente isso que eles fazem, fica todo mundo nos esgotos, porém esses dois jovens muito inteligentes se protegem e o Jason não. Então quando vem aquela onda de podridão tóxica, a cara dele derrete e vira plástico derretido, num dos efeitos práticos mais safados de toda essa saga. E da história do cinema. E podia acabar aí, né? Deveria. Mas não acabou. Não? Porque olha só que coisa maravilhosa que aconteceu.
Quando a Rainey olha pro assassino, ela não vê mais o Jason ali, ela vê o garoto. É como se o Jason tivesse sido purificado, retornando a seu estado de inocência. Que roteiro! Meu chapéu! Genial! Incrível! Brilhante! Magnífico! Espetacular! O casal então deixa os esgotos e aparentemente começa uma nova vida juntos, que a gente torce para que seja muito infeliz porque eles são muito sem sal e sem graça. Galera, a gente vem falando em todos os vídeos que até então a crítica não gostava muito do filme, mas o público acabava gostando, recebendo e falando, ok, é um filme legal. Mas nesse caso aqui, velho... Aqui a coisa ficou preta, porque ninguém gostou de Sexta-feira 13, Jason Ataca Nova York. Esse filme aqui teve uma taxa de rejeição que nenhum outro na saga tinha tido até então. Quase o Temer. Os personagens são chatos, a qualidade do filme é bem discutível porque os efeitos práticos são muito mal feitos, como a gente falou, aquela cena lá do Jason derretendo, velho, aquilo é bizarro. E o filme é arrastadíssimo, já que a gente tá esperando o Jason chegar em Nova York e ele só chega lá depois de 1 hora, demora muito. Jason Ataca Nova York é um filme tão mal sucedido que a Paramount decidiu vender os direitos desse filme pra New Line Cinema e abandonou o projeto. Mas se você acha que esse era o fundo do poço, você achou errado, porque o Jason ele ainda iria muito longe, muito longe. Até o inferno. Até o inferno. Após o fraco desempenho de Jason Ataca Nova York, a New Line assumiu o projeto e assim lançou Jason Vai para o Inferno a última sexta-feira. Ah, foda-se, velho! É sexta-feira 13, Jason Vai para o Inferno a última sexta-feira. Um título curto, né? Poderia ser maior. Poderia ser Sexta-feira 13, Jason Vai para o Inferno. A última sexta-feira da história das sextas-feiras. Sejam elas 13 ou não. No acampamento Crystal Lake, o agente do FBI se passa por uma menina indefesa. E daí o Jason começa a perseguir essa garota. Quando ele tá prestes a matá-la, cai numa emboscada do FBI, começa a surgir um monte de agentes dando cambalhotas desnecessárias. Atirando em direção ao nada. E deixando Jason literalmente em pedaços. Morreu! Essa cena da cambalhota ela é demais, porque assim, ó, o Jason tá aqui na frente e o agente do FBI tá vindo, mas em vez de ele simplesmente ir correndo e atirar, ele dá uma cambalhota. Não tem por que ele dar uma cambalhota, ele tá vindo. É tática, meu. O cara fez táticas da SWAT. Os restos do Jason são enviados para um legista, e quando ele vai estudar o corpo do cara, ele descobre que o coração dele ainda pulsa. Então o legista olha pro coração, o coração olha pra ele e ele faz isso. Mas por que ele comeu o coração dele? Sei lá. O que a gente sabe é que o Jason agora não é mais um ser físico. Agora ele é um tipo de mal capaz de assumir o corpo de outras pessoas. E é exatamente isso que ele faz com esse legista. A partir dali ele assume o controle desse cara, mata algumas pessoas e foge do necrotério. É por isso que tu não pode deixar uma saga chegar ao filme número 9. Não, pode. A gente precisa parar antes. O caso ganha a mídia e atrai um caçador de recompensas conhecido por ter capturado os fugitivos mais perigosos do mundo todo, Creighton Duke. Ele revela uma coisa muito louca, que ninguém sabia antes. O Jason só pode ser morto por um membro de sua família. Ele revela uma coisa mais louca ainda. O Jason tá voltando em vários corpos, renascendo. Mas, olha só, ele consegue pegar o próprio corpo dele se ele renascer no corpo de um parente dele. Uau! 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 Tá, peraí. Isso significa que se ele possuir o corpo de um familiar, de repente, esse corpo vai se transformar no corpo do Jason? E ele vai estar lá dentro? Exatamente. Como isso é possível? Sei lá. A partir daí, Jason vai atrás dos Voorhees que estão vivos e que nunca foram citados na saga, obviamente. Sua meia-irmã Diana, sua sobrinha, a filha de Diana, Jessica, e a filha recém-nascida de Jessica, a Stephanie. E assim começa o caso de família com a família Voorhees. É assim. É exatamente. O Jason encontra e mata sua irmã Diana. E olha só, ele pode possuir um corpo morto. E é isso que ele vai fazer. Ele matou ela justamente para poder entrar naquele corpinho. Eu não sei se a gente fala que ele pode possuir um corpo morco. Um porco. Um porco. Um porco morto. Eu não sei. E ele volta como Jason Pig.
caralho. Mas antes que ele consiga pegar o corpo da Diana, aparece o Steven, que é o ex-namorado da Jessica e pai da Stephanie Voorhees. Meu Deus, eu tô muito confuso. Ele consegue botar o Jason pra correr e nesse meio tempo chega a polícia. E é aí que o Steven é preso, sendo acusado pelo assassinato da Diana. Uou! Uou. Mas a coisa só piora quando o namorado da Jessica, o Robert, decide fazer uma coisa que eu não consigo entender o que ele tinha na cabeça. Ele decide roubar o corpo da sua própria sogra, essa que foi morta pelo Jason, para que assim ele consiga bombar o seu programa de televisão. Esse programa é completamente sensacionalista, então a ideia do cara é dizer que o corpo sumiu e que estão acontecendo assassinatos feitos pelo Jason e tal, e isso vai fazer a audiência dele decolar e... Ai, meu Deus! Senhor! A partir daí, o Jason começa a perseguir a Jessica, assumindo diversos corpos diferentes. Esse processo de troca de corpos é feito por meio de uma minhoca negra Jason, que sai da boca do Jason e que entra na boca do hospedeiro, assim assumindo o corpo. Tipo Alien, né? Tipo Alien. Só que é o Jason. O Jason Alien. Bam, 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 bam. Ah! Toda vez que ele descarta um corpo e vai para outro hospedeiro, esse corpo no qual ele estava se derrete, como se ele apodrecesse depois da passagem do Jason. Steven e Jessica Voorhees recebem uma nova informação do Duke. Olha só que coisa louca, velho. Lembra que a gente falou que o Jason poderia ser morto por um membro de uma da família? Sim. Mas não é tão fácil assim. Não é tão simples. Porque pra matar ele tem que ser por meio de uma adaga mágica. Essa adaga mágica que eles recebem do Duke, pra assim fazer o serviço. Uma característica incrível desse filme é que ele simplesmente não tem limites. Ele não sabe quando parar. Então todas as situações do roteiro, elas têm um agravante, elas têm alguma coisa que torna elas mais arrastadas e complicadas. Jason só pode ser morto por um membro de sua família. Mas só se for com uma adaga mágica. Mas só se for no coração. Mas só se ele não possuir um membro da família antes e virar Jason. Puta merda. E não dá pra entender, velhos. Eles já colocaram no roteiro que só um membro da família pode matá-lo. Por que tem que colocar essa história de adaga? Pra que isso? Sei lá. O Jason encontra essa galera, a garota faz a maior confusão, deixa a adaga cair e ele acaba encontrando no sótão da casa o corpo da mãe de Jessica, o corpo de Diana Voorhees. E aí ele possui esse corpo. Então é assim que ele entra no corpo da Diana e consegue renascer com o corpo de Jason, com máscara e tudo. Ele entra no corpo de uma mulher e sai como homem Jason com máscara. Como isso é possível? Sei lá. Jason mata o Duke e quando ele tá prestes a matar o Steven, ele é atacado no coração pela Jessica com um golpe de adaga mágica. Ao matá-lo, do corpo dele saem várias almas que ele havia matado antes e assim, velho, olha o que acontece. Mãos que vêm da terra o puxam e o levam para o inferno. E é por isso que o nome do título é Jason vai para o inferno. Passado algum tempo, nesse mesmo lugar, a gente pode ver a máscara do Jason no chão, como se ela fosse a única coisa que não houvesse sido sugada para o inferno. E é então que surge a mão de Fred Krueger puxando a máscara para o inferno também. Ninguém jamais esperava que isso pudesse acontecer. E foi incrível, porque todo mundo pedia um crossover entre Fred e Jason há muito tempo. E o fim desse filme basicamente dizia, cara, vai existir esse negócio. Mas esse filme foi detestado pela crítica e principalmente pelo público, que é o que realmente paga o filme. Então não deu certo. Por que foi criticado? Pelo excesso de eventos paranormais do filme. Aquele lance da minhoca sai da boca do Jason, aquele lance de possuir um corpo, o lance da adaga que vem do nada. Esse monte de coisas não foi engolido pelos fãs e eles não gostaram do filme. Não é à toa que Sexta-feira 13 ficou na geladeira durante 8 anos, até o lançamento de Jason X em 2001. Mas... antes de a gente ir pro espaço, nós vamos falar sobre Fred versus Jason. Lançado em 2013, 10 anos depois de Jason vai para o inferno, Fred vs Jason traria então o grande confronto entre personagens ícones do terror. E nesse ponto aqui, a saga Sexta-feira 13 já não segue uma cronologia muito fiel. Alguns acontecimentos já foram esquecidos, já foram refeitos. Mas a gente pode dizer que Fred vs Jason é uma continuação muito mais fiel a Jason vai para o inferno do que seria Jason X, que foi o filme que lançou ali no meio desses dois. Fred Krueger está impotente no inferno porque a cidade de Springwood, onde ele fazia suas vítimas, se esqueceu dele.
E resumindo de maneira bem resumida, os poderes do Fred vêm do medo das suas vítimas. Ou seja, se ele foi completamente esquecido e ninguém mais teme ele, ele não tem força para matar mais ninguém. Para se recuperar e voltar a fazer vítimas, o Fred tem uma ideia muito boa. Ele se disfarça de Pamela Voorhees, que é a mãe do Jason Voorhees, chega no ouvidinho dele e começa a falar assim, ó. Vai lá e mata os adolescentes de Springwood. Mata geral. Faz uma chacina. Se inscreve no Piuí. Você é nosso padrinho. Cara, ver esses dois personagens juntos é muito legal. E essa era uma ideia pedida há muito tempo pelos fãs. E que pros produtores também é legal, porque com certeza isso seria um sucesso de bilheteria. Só que a grande treta de fazer crossovers no cinema é que dificilmente uma franquia pertence ao mesmo estúdio da outra franquia. Então isso acaba impossibilitando, porque se os caras fizerem isso, eles vão ter que dividir os lucros. E no mundo ninguém quer dividir nada. Não. Mas como o Jason for pra New Line Cinema, onde já estava o Fred Krueger, foi o sonho molhado dos produtores e assim eles conseguiram juntar os dois personagens icônicos e fazer um filme blockbuster. Ao ser acordado, o Jason encontra Laurie Campbell e seu grupo de amigos. E lá ele começa a matar uma galera. Como tá morrendo uma galera na cidade do Fred Krueger, qual nome vai pras mídias? Do Fred Krueger. E assim todo mundo começa a falar dele de novo. A polícia tenta abafar essa sensação para que isso não dê poderes ao Fred, mas o ex-namorado da Laurie, que tá preso em um hospital psiquiátrico, percebe tudo aquilo e ele tem certeza que o Fred voltou. Então ele escapa desse hospital para poder avisar ela que vai dar merda. Vale lembrar que ele havia sido confinado nesse hospital com remédios para não sonhar justamente pelo medo que ele tinha do Fred Krueger. As pessoas não queriam que esse medo se alastrasse para outras pessoas e que ele saísse falando para todo mundo que o Fred existia. Então eles colocaram ele para dormir lá e não sonhar. Daí em diante, o Jason começa a matar um monte de gente em todos os lugares possíveis. Ele mata a galera na rave, ele mata no milharal, ele mata na rua. Ele não para de matar gente. E chega um ponto que isso irrita o Fred, porque não tá sobrando vítima, o Jason tá matando todo mundo. Como o Fred tá mais forte, porque agora as pessoas acreditam nele, ele resolve falar assim, eu vou parar o Jason porque ele tá muito porreta. Então ele assume o corpo de um jovem, pega os tranquilizantes e coloca no Jason. Assim o Jason começa a dormir. E lá, velho, nos sonhos, Jason contra o Fred tem muito mais poder que ele, porque lá é a casa dele. Fred vs Jason segue a fórmula clássica de slasher de pessoas morrendo. Mas tem uma coisa legal aqui que é o seguinte, não importa onde esses jovens estejam, eles estão sempre correndo perigo. Porque se eles estão acordados, tem o Jason. E eles não podem dormir porque tem o Fred. E como não tem oportunidade nenhuma para eles se salvarem, eles têm uma ideia boa, que é usar a briga entre os dois para fugir dali. E então a Laurie e os amigos dela aproveitam que o Jason tá dormindo e decidem levar o corpo dele até Crystal Lake. O plano deles é acordar o Jason lá e dar um jeito de trazer o Fred pro mundo real também, fazendo os dois batalharem lá. E é exatamente isso que acontece. E a partir daí, velho, começa uma briga porreta. E é animal de ver esses caras lutando. Porque, velho, tem Jason arrancando os braços do Fred. Tem o Fred furando o olho do Jason. É uma briga animal. No final das contas, o Jason consegue pegar o braço caído do Fred, enfiar nele, empalando-o, e assim caindo os dois no lago. E parece que tudo foi resolvido e que os dois morreram. Mas a gente tá falando do Jason, gente. A gente tá falando do Jason. No dia seguinte, ele acorda normalmente, como se nada tivesse acontecido, e sai de Crystal Lake caminhando, segurando a cabeça de Fred Krueger numa mão e a sua machete clássica em outra. E quando parece que esse filme terminou, a câmera foca na cabeça do Fred Krueger e a gente recebe uma piscadinha muito marota. Fred vs Jason foi um sucesso de bilheteria e apesar de não ter agradado muito a crítica, o público adorou o filme. Eles acharam o filme muito massa. No final das contas, o filme é muito divertido, tem cenas muito legais e se você encarar ele como um filme de vilões escrachados, você vai amar, porque ele é isso aí, ele zoa bastante, mas as cenas são bem feitas, a produção é muito bem encaixada, tem um errinho aqui e outro ali, mas da série de Fred e Jason, esse é o que tem os melhores efeitos. Esse filme realmente é bem escrachado, então se você é um cara carrancudo e amargurado com a vida, não assista porque você não vai gostar. Mas se você é uma pessoa bem humorada, assista porque o filme é divertido. Ele só não é mais divertido do que Jason X. Jason vai para o espaço. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo do canal Piuí, porque essa saga é muito grande e a gente não conseguiu fazer ela em 3 partes. Então você nos perdoe, mas serão 4 partes. E no próximo vídeo a gente ainda vai falar sobre algumas coisas além dos filmes que faltam.
Então é isso, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou, é vídeo de saga, então por favor nos ajude dando like no vídeo, comentando, se inscrevendo no canal e marcando o sininho. Esse procedimento parece ser chato e a gente sempre tem que lembrar dele, mas ele é importantíssimo para nós que produzimos conteúdo. Você vai perder 5 segundos da sua vida pra fazer tudo isso e vai ajudar muito a gente. Esse vídeo dá muito trabalho pra fazer, então por favor, faça isso que o Miguel falou. Se você tem interesse em ser padrinho do Piuí, olha o link aqui na descrição. A gente tem um grupo no Zap com os nossos padrinhos. Ai, não pode falar Zap! Não pode falar Zap! Ah, alguém vai nos julgar porque a gente falou Zap, então a gente tem um grupo no Zap Zap com os nossos padrinhos, que se você quiser participar, clica aqui no link que tá na descrição. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, segue o Miguel, me segue e segue o canal Piuí, porque finalmente a gente tá postando coisas no Insta do canal Piuí. Vamos fazer, para encerrar esse vídeo, uma briga de Miguel versus Léo como Fred versus Jason? Nossa, que legal! Eu vou embora, tchau! Voltei! Partida acabada, mas não acabou! Tá bom, Léo.